tudo bom com você? Já é sábado, então como todo sábado eu te indico um livro. E o livro de hoje é A Classe Média no Espelho. Ele é um livro nacional do autor Jessé Ramos, que é um sociólogo, professor, se eu não me engano ele é professor da UNB, mas eu vou colocar aqui embaixo, e pesquisador brasileiro. E ele se dispôs a criar um livro que fosse fazer a gente compreender a situação política atual do Brasil, pensando as classes sociais, a mídia e os jogos e maracutaias que acontecem por ali pelo judiciário. Então, esse livro ele já começa com o Jessé metendo o malho na própria academia. Isso já é uma coisa que me surpreende nesse livro. Porque já o Jessé Ramos ele passa assim, por uma crítica ali à religião, mas ele começa já criticando a própria academia, as universidades, o pensamento científico brasileiro nas ciências humanas. Volta ali a crítica dele bastante para Gilberto Freire, para Sérgio Buarque de Holanda, e hoje em dia esses autores acabam sendo um pouco mais criticados, pelo menos, principalmente quando você pensa a questão racial. E o Jessé Souza, por acaso eu falei Jessé Ramos nesse vídeo? Se eu falei Jessé Ramos, é Jessé Souza o nome do autor. Ele fala bastante, ele vai tocar bastante nessa crítica. E então ele começa falando o seguinte, que para a gente compreender aonde o Brasil está, pensando os males e as coisas obscuras que acontecem na política nacional, a gente tem que partir do princípio de que o problema do Brasil não é o jeitinho brasileiro, mas o problema central do Brasil é a escravidão e as heranças que essa escravidão deixou. E isso seria determinante para a gente entender como que as classes se dividem e como cada classe se comporta no Brasil. O autor, o Jessé Souza, ele vai começar a explicar ali de uma forma, eu compreendi que uma forma um pouquinho manipuladora, como se ele fosse trazer pra gente o que é a verdade. Eu concordo, inclusive, muito em praticamente todos os pontos que esse autor traz, mas eu não deixei de perceber isso. Eu acho que é legal que o leitor vá sabendo que ele tem umas artimanhas ali na escrita que é para te convencer. Enfim, ele vai preparando também um pouco o leitor, ele vai bater durante a escrita ali, a narrativa, tanto no leitor que tem um pensamento talvez um pouco mais à esquerda, quanto no que tem um pensamento um pouco mais à direita. E ele não vai... Esse livro não é um livro que ele vai começar a jogar todas as culpas para o Estado. Além disso, eu acho que é legal colocar a ideia de capital que vem com esse livro, que é uma ideia um pouco ali parecida com a de Bourdieu. Na verdade, ele cita os 3 tipos de capital simbólico que estão descritos em Bourdieu, os conceitos que Bourdieu traz, que foi um filósofo francês. E o que o Bourdieu coloca são os 3 tipos de capital que reúnem capital simbólico. Seriam capital financeiro, capital social e capital cultural. E, enfim, o capital financeiro é o dinheiro, quanto a pessoa tem, né, acumulado de dinheiro, o dinheiro que circula. O capital cultural é aquele capital que quem tem melhores condições de educação, pensando no estudo, quem tem melhores estudos, quem tem mais condições de visitar museus, quem pode conhecer um pouco mais sobre as culturas, enfim. E o capital social seriam as pessoas que você pode conhecer durante a vida, os meios sociais nos quais você circula e o tipo de gente que está ali. Por exemplo, tem pessoas que já nascem com 7 anos, já conhecem vários donos de banco porque elas nasceram naquele meio, elas vão ser criadas ali. Eu, provavelmente, com 70 anos, nunca nem vou conhecer um dono de banco ou alguém que tenha tamanha influência. E as classes sociais, elas se distinguem, elas têm as suas diferenças muito para muito além da questão financeira. Então, reúne o quanto de capital cultural, o quanto de capital social também, que cada um de nós ou cada uma dessas classes sociais tem dentro da sociedade brasileira.
Esse livro, ele traz alguns relatos que são entrevistas com membros da alta classe média. São pessoas que trabalham ali diretamente com pessoas da elite. Ele entrevista, no caso, um advogado que funciona ali meio com lobista, né? Aquela pessoa que vai fazer propagandas e vai fazer os negócios da elite andar, o porta-voz, muitas vezes, da elite ali no mundo corporativo. Ele vai também entrevistar algumas pessoas, enfim, que são donos de alguma marca, alguma coisa assim, e essas entrevistas foram a parte que eu, assim, sinceramente, teve um momento que eu preferi parar um pouco a leitura, porque pode parecer frescura, mas não, eu acho que vale até deixar um alerta de gatilho para o momento das entrevistas, porque logo a primeira entrevista ela tem ali umas descrições de abusos que ocorrem, que são corriqueiros, segundo o próprio entrevistado, nos meios ali da elite. No caso, o entrevistado é um advogado, se eu não me engano, o nome que está ali no livro para ele é Sérgio. E então esse advogado ele começa a contar coisas bem desagradáveis que acontecem e que ele participa nesse mundo entre donos de bancos, nesse jogo também com a mídia, que muitas vezes é a porta-voz da elite, é aquela que vai jogar a cortina de fumaça e que vai fazer a gente se distrair com os assuntos que a elite quer, enquanto o jogo realmente está acontecendo ali por trás também com pessoas do meio jurídico, né, do judiciário. São relatos importantes, são relatos que, sabe, aquela coisa que muitas vezes você pensa, nossa, isso eu já sei, mas quando você vê aquele cara falando até em tom de deboche e de forma muito naturalizada, a gente começa a dar uma reviradinha ali em alguns momentos. Tem também alguns relatos que comprovam essa questão de como a classe média está todo o tempo querendo parecer com a elite, querendo se distinguir ou se distanciar do que é visto como povo. E a classe média ela recebe muita opressão, muita humilhação da elite e ela imediatamente joga toda essa humilhação para as classes que estão abaixo dela, para as classes mais baixas. Sempre querendo se parecer com esse tal opressor que é a classe média, ou que é a elite. Enfim, ele tem uma frase que eu acho muito forte, que é a classe média é feita de imbecil pela elite, e ele vai mostrando como que esse desejo de se tornar elite faz com que a classe média só sustente a elite. Ela cada vez consome mais aquilo que a elite põe a ser consumido, ela cada vez se torna mais submissa, muitas vezes sem perceber, e assim ela blinda e defende sempre as ideias da elite, faz com que a elite se perpetue e fique sempre ali no seu lugarzinho, intocada, enquanto a classe média seria, mais ou menos pelo que eu compreendo da escrita desse autor, uma testa de ferro dessa elite nacional. No mais, eu acho que é um livro que vale muito a pena para todos os públicos. Tem essas questões aí de algumas cenas mais fortes nos relatos, mas no todo o livro eu recomendaria para qualquer pessoa, gente, seja adolescente, seja idoso. Esse livro vale muito a pena para você que é brasileiro e se está tentando compreender um pouco mais sobre a política nacional e sobre esse jogo que acontece aí social diariamente. Ele fala muito também da questão do mercado, em como o Brasil, a classe média defende tanto tudo aquilo que vem de fora e acaba sem perceber se auto-boicotando quando rebaixa aquilo que é daqui. E muitas vezes, quando a classe média resolve usar aquilo que é daqui, ela tem um outro interesse, que é parecer ser melhor. Enfim, provavelmente, se você ler, com certeza você vai achar alguns relatos que vão te fazer até dar risada. Então, tem uma resenha também desse livro lá no Insta, Quem Vive Lerá. Eu espero muito que você leia a resenha. E se você já leu esse livro, por favor, comenta aqui e diz o que você achou. E, enfim, Quem Vive Lerá. Até a próxima. Obrigada por ter ficado aí até o final do vídeo. Se você sabe de alguém que gosta desse tipo de conteúdo, compartilha esse vídeo. E vamos lá, né? Até sábado que vem eu vou deixar a capa do livro aí no final do vídeo. Tchau, tchau!